Gente, sejam bem-vindos aqui para a nossa live de segunda-feira. Meu nome é Lucas. Hoje nós iremos entrar no nosso assunto de equação do primeiro grau. E essa é a última live que nós estamos fazendo aberta para o concurso de Osasco. Então aproveita, tira suas dúvidas e vamos embora. As próximas lives vão ser realizadas pela turma de mentoria. Então, se você quiser fazer parte, entre em contato aí comigo. Eu faço ali a sua inscrição e você vai estudando, fazendo sua preparação para o seu curso, para o seu concurso de forma eficiente. A equação do primeiro grau, ele é um assunto muito importante, vou colocar aqui, ó, muito importante, porque além dele cair, ele também serve como base para várias outras disciplinas. Eu estava conversando com uma professora, acho que é a Cláudia está aí também, não precisa ligar o microfone não, tá, Cláudia? Fica tranquilo, tá? E ela me mostrou uma prova de um concurso que ela tinha feito, e eu mandei o gabarito para ela. Muitas das questões, elas recaíam em equações do primeiro grau, tá? Acho que das 10 questões, pelo menos umas 6, você tinha ali uma equação do primeiro grau para ser trabalhada. Então, a gente vai trabalhar aqui com a equação, o que é uma equação, a resolução de uma equação do primeiro grau, e aí dentro aqui dos exercícios eu vou trabalhar com vocês, ó, equações fracionárias, a distributiva, naquele item 4 ali, ó, tem aquele parênteses, e isso vai ser importante nas questões de sistemas de equações, que tem também no concurso de vocês. E aí nós vamos pegar questões de concurso, questões contextualizadas e tudo mais, tá? Não vamos ficar só na parte abstrata, vamos entrar também na contextualização. Uma equação do primeiro grau, ela é uma equação onde a nossa variável ela está elevada a expoente 1. Então, ó, a equação do primeiro grau com uma incógnita, ela tem variável com expoente 1. E, no caso aqui, a gente trabalhando com equação do primeiro grau, então, com uma incógnita, a gente vai trabalhar com uma variável por vez. Então, só tem uma letra. Professor, e se tiver mais de uma letra? Se tiver mais de uma letra, você está lidando com um sistema. Então, vou colocar aqui embaixo uma observação. Se tiver duas ou mais letras, o assunto que você está trabalhando, ele é um sistema de equações. Então, nós temos equações de vários tipos, tá? São equações que possuem frações, que possuem raízes, e toda equação ela possui dois membros, tá? Então, nós temos aqui, ó, o primeiro membro, o segundo membro. Deixa eu colocar aqui para vocês também, ó. Primeiro membro, segundo membro. E os membros, eles são separados pelo sinal de igualdade. Toda vez que vocês virem o termo equação, é porque nós estamos trabalhando com igualdade. Não tem no concurso de vocês, mas existe também uma coisa chamada inequação. Inequação trabalha com desigualdade, aquele sinalzinho de maior ou menor. Tudo bem? Primeira parte feita. Vamos salvar aqui. Vamos definir aqui, então, a resolução de uma equação do primeiro grau. As equações, elas possuem métodos. Então, o método que nós vamos aprender aqui, ele se chama isolamento. Todas as equações do primeiro grau com uma incógnita, com uma letra, podem ser resolvidas pelo método do isolamento. Então, ó, o objetivo nesse caso é obter a raiz, o que é conseguido isolando-se a variável, lembrando das seguintes regras. Professor, o que é raiz? Antes de a gente entrar nisso aqui, o que é a raiz de uma equação? Por que eu estou explicando essas coisas? Vamos lá. No concurso de vocês, eles vão usar esses termos. Eles vão usar o termo raiz, eles vão usar o termo incógnita, coeficiente. Então, vocês precisam saber o que são esses termos. Uma raiz
é um número, a raiz, perdão, de uma equação, ele é um número que faz com que a sentença seja verdadeira. Ou seja, aquela equação se torne uma verdade. Se eu pegar aqui, por exemplo, a equação 2x mais 5 igual a 9, e eu for testar, por exemplo, para x igual a 1, e eu fizer, pegar ali o x e substituir por 1, eu vou encontrar isso aqui, ó, 2 mais 5, 7, 7 igual a 9. Isso aqui é falso. E se eu fizer x igual a 2? Substituir e fazer as contas. 2 vezes 2, 4, 4 mais 5, 9. Isso aqui já é verdade. O que significa dizer o seguinte: 2 é raiz da equação. O 1 não é raiz, porque quando eu pego o 1 e substituo ali no na minha incógnita, eu tiro a minha letra e coloco 1, eu não obtenho um resultado verdadeiro. Eu obtenho 7 igual a 9. Agora, quando eu faço x igual a 2, eu obtenho um resultado verdadeiro, 9 igual a 9. Aí, ele torna a raiz da equação. Claro que a gente não vai ficar fazendo isso para todas as equações, né? Você vai ficar jogando número por número, não faz sentido nenhum. O que nós vamos fazer, então, é seguir esses passos para encontrar as raízes. A gente vai transpor termos, a gente vai fazer a transposição, a gente vai mudar termos de um membro para outro, sempre trocando o sinal. Então, ó, qualquer termo a ser transportado para outro membro tem o seu sinal trocado, positivo, negativo, vice-versa. Depois a gente isola as variáveis. O coeficiente deve ser levado para outro membro fazendo a operação inversa. Então, se o coeficiente está multiplicando a letra, ele vai passar dividindo. Se o coeficiente está dividindo a letra, ele vai passar multiplicando. Basicamente, a regra é: mudei de membro, eu tenho que passar com a operação oposta. Se ele está somando, ele vai passar com menos. Se ele está com menos, ele vai passar com mais. Vezes, divisão, divisão, vezes. Potência, raiz, raiz, potência. Sempre os pares, sempre a operação inversa uma com a outra. Então, vou colocar aqui a dica para vocês, ó. Se for mais, vai passar com menos. Se for menos, vai passar com mais. Se for vezes, vai passar dividindo. Se for dividindo, vai passar multiplicando. Se for potência, vai passar na forma de raiz. Se for raiz, vai passar como potência. E aí, no caso de haver fração, esse 3 ali eu vou deixar para os exemplos. Eu vou ensinar algumas formas de vocês resolverem equações fracionárias. Provavelmente, vocês devem ter visto equações fracionárias. Ah, vamos fazer um MMC, vamos fazer um MMC dos números e tal. Tanto que a gente teve até nossa aula de MMC. Então a gente consegue fazer isso. Só que existem outros métodos. Você não precisa necessariamente utilizar o mínimo múltiplo comum. Tem outras maneiras. E é isso que a gente vai fazer aqui também. Então, vou ensinar várias formas aí. Vamos começar com essas daqui um pouquinho mais simples. E a gente vai aumentando a nossa dificuldade até chegar nas frações e por aí vai. Ó, indo desde o básico, tá vendo? Aqui, ó, letra A. Lembrando que todas as aulas a gente vai desde o básico. Aqui, ó, 2x menos 3 igual a 7. Eu faço aqui a minha transposição de termos. Passo 3, ó, somando. Ele é menos 3, vai passar mais 3. Agora eu faço essa operação. E agora esse 2 aqui, ele está multiplicando o coeficiente. Ele vai passar com a sua operação oposta, dividindo. Essa é a raiz da nossa equação.
nosso conjunto de solução é o 5. Se você substituir o 5 aí nessa equação, vai dar 2 vezes 5, 10, 10 menos 3, 7. É o resultado que torna a nossa sentença aberta verdadeira. Importante eu falar esses termos para vocês, ó. Olha só que legal. Galera de Osasco, vocês têm raciocínio lógico no seu edital, não tem? Confirme aí. Vocês não têm raciocínio lógico matemático? Proposição, tabela verdade. Então, isso aí, a equação, nós chamamos de sentença aberta, porque eu não consigo dizer se ela é verdadeira ou falsa, apenas ali com as informações. No momento que eu faço x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, a minha sentença ela se torna uma sentença fechada, porque eu estou atribuindo um valor para x. Aí eu consigo determinar o valor lógico, se ela é verdadeira ou falsa. Então, olha só que bacana. Eu estou pegando aqui o assunto de equação do primeiro grau e estou fazendo um link lá na frente com raciocínio lógico matemático. Tá? Por isso que eu falei para vocês, a raiz é o valor que torna essa sentença aberta verdade. Viram só? Isso é cobrado? Sim. A Vunesp já cobrou esse tipo de informação em raciocínio lógico matemático. Tá? Agora aqui, ó. 4x mais 1. Vocês querem que eu anote essa informação de raiz? A raiz é o que torna a equação, que é uma sentença aberta, uma verdade. Vocês querem que eu escreva aqui? Ou não, não precisa. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Tá, então eu vou anotar. Recebi um ok. Então vou anotar, só um minutinho. Rapidinho. Vou voltar aqui então. A raiz de uma equação é o que torna a sentença aberta verdadeira. Tirem como sentença aberta a própria equação, tá? A equação, as equações, elas são classificadas como sentenças abertas, tá bom? Vamos aqui. Agora vamos para cá. Lembrando que esse material está disponível, tá bom, gente? Isso aqui está tudo anotado, fica tudo salvo para vocês pegarem depois. Por isso que eu já estou passando direto. Ao resolver essa daqui, o x eu vou passar aqui para o primeiro membro. O meu objetivo é isolar. Então ele vai passar ó, menos x e 1. Ele vai passar aqui, ó, menos 1. Então vai ficar 4x menos x igual menos 3 com menos 1. 4x menos x vai sobrar 3x. Eu faço só as contas com os números, tá? No caso, eu fiz 4 menos 1, deu 3. E aqui, menos 3 com menos 1 dá menos 4. É a adição de números negativos. No próximo quadro, eu vou treinar aqui um pouquinho com vocês, essas adições com números negativos e tal. Pode ser que vocês estejam também um pouco destreinados nesse ponto. Mas menos 3 com menos 1 dá menos 4. É como se estivesse somando dívidas. O 3, mais uma vez eu vou passar dividindo essa operação oposta. 4 terços. Não precisa fazer mais nada. Já está na sua forma de fração irredutível. 4 sobre 3. Fechou. Tempo aqui para eu beber uma água.
e vamos dar sequência. Mas antes, deixa eu colocar aqui, ó, operações com números inteiros. As operações com os números inteiros, quando eu faço adição e subtração, ela segue a seguinte regra, ó. Sinais iguais, soma e mantém um sinal. Sinais diferentes, subtrai e mantém o sinal do maior. Então, ó, se eu estou fazendo 5 com mais 2, soma e mantém um sinal, mais 7. Menos 2 com menos 10, soma e mantém o sinal, menos 12. Menos 5 com menos 15, soma e mantém um sinal, menos 20. Agora, se eu estou fazendo sinais opostos, 5 com menos 2, soma e subtrai e mantém um sinal do maior número. Se for menos 5 mais 3, subtrai e mantém um sinal. Menos 10 mais 6, subtrai e mantém um sinal. Tá bom? Isso é só para... A gente vai ter uma série de operações ali com negativos, tá bom? E aqui operações com os inteiros eu estou fazendo adição e subtração, tá? Vou colocar aqui também. Sabe por que eu coloco isso? Ô, professor, você está colocando isso daqui? Estou colocando, sabe por quê? Porque a gente vai com aquela regrinha, sinais iguais, positivo, sinais diferentes, negativo. Só que não. Você pode ter sinais opostos e ficar positivo. Essa regra que eu estou falando aí, essa regra dos sinais iguais, positivo, sinais diferentes, negativo, é regra de multiplicação e divisão. Então tem dois conjuntos de regras, uma regra para mais e menos, uma regra para vezes e divisão. Que é isso que às vezes a galera confunde. Eu vou criar aqui mais quadros. Aqui tem mais itens, tá vendo? A gente vai precisar trabalhar aí com esses itens. Aqui, ó, cada um desses itens tem algo que acontece quando a gente resolve equações, então é importante a gente resolver. Eu vou começar aqui com a 2 e a 3 a gente vai ter aquele momento, né, de introdução teórica. Eu vou falar ali sobre frações, a gente vai resolver utilizando alguns métodos, então a 3 a gente vai levar um tempo, não para resolver, mas eu vou ensinar algumas formas de resolvê-la, tá? E aí vocês utilizam aquelas que vocês acharem melhor ali no concurso. Vamos para 2. Aqui, querido, eu coloquei ali em cima, ó, operações com os inteiros, adição e subtração. É para mais e menos essa regra, tá? Tudo bem? Show, show de bola. De nada. Precisando, só chamar. Temos aqui, ó, x mais menos x mais 2. Olha como é que vai aparecer um monte de continho utilizando inteiros. Ó, o 2x vai passar para cá, ó, sempre passando as letras para o primeiro membro. Aqui ele vai passar menos 2.
Sempre você isolando, viu? E sempre trocando com sinal, jogando com sinal trocado. Você pode primeiro fazer isso daqui, ó. Você pode arrumar a sua equação. Não tem problema. Aí aqui, ó, tô fazendo soma com números negativos. Menos 1 com menos 2, menos 3. Menos 4 com menos 2, menos 6. Aqui, agora vocês podem resolver de duas formas. Só pegar. Menos 3x igual a menos 6, uma maneira é você aplicar uma ideia chamada seguinte: multiplicar todos os membros da equação por menos 1. Vamos lá. Por que eu posso multiplicar por menos 1 e por que multiplicar por menos 1? Uma equação, uma igualdade, uma equação, ela trabalha como se fosse uma balança, a ideia da balança. Se eu, igual ali, ó, se eu estou tirando o 2 do primeiro membro, eu tenho também que tirar 2 do segundo membro. Por isso que o segundo membro ele fica com menos 2. Na prática, a gente faz a transposição de termos. Só que a regra mesmo é a seguinte: o que eu faço num membro da equação, eu também tenho que fazer no outro. Então eu posso multiplicar, dividir, somar, subtrair, do jeito que eu quiser ali na minha equação. Basta que eu faça nos dois membros. Tá, então por que multiplicar por menos 1? O menos 1 ele é um número que ele mantém o tamanho dos números. Ele não vai multiplicar o 3x e não vai modificar o 6, mas ele vai trocar o sinal. Nós trocamos de sinal porque o nosso objetivo não é achar o valor do x negativo, achar o seu valor positivo. Então, a estratégia de multiplicar por menos 1 é transformar o menos 3 em 3. E, consequentemente, eu tenho que mudar também do lado direito. Eu não posso mudar só de um lado. Tem que mudar dos dois para permanecer igual. E aí eu faço normalmente. Basicamente é o quê? É você trocar o sinal dos dois lados. Quem for negativo, positivo. Quem for positivo, negativo. E você troca sempre que tiver isso daqui. Sempre que o x ele for negativo. A outra forma é se você não quiser utilizar isso. Ah, professor, não quero utilizar isso daqui. Então eu vou passar o menos 3 dividindo. E aí eu faço 6 dividido por 3 vai dar 2. Negativo dividido por negativo, positivo, mais 2. Aí já é a regra das divisões. Sinais iguais, positivo. De qualquer maneira, você vai achar aqui que o seu conjunto solução é o 2. Sim, sim. Por isso que eu falei. Tem essas duas formas. Mas, Cíntia, entenda também a primeira, porque em algumas situações, essa estratégia de multiplicar vai tornar as coisas muito mais simples. Tá bom? Então não ignora a primeira não, por favor. A gente pensa assim, achei mais fácil, beleza. Aí vem aqui no cérebro, a gente já joga na lixeira, né? Não, não faz isso não. Então, querido, porque eu troquei o sinal. O menos 3 ele está multiplicando o x. Eu passei ele agora dividindo. Entendeu? Eu passei um número, que é o menos 3 dividindo o segundo membro. Porque o menos 3 ele está multiplicando. Bacana, né? Vamos aqui. Questão 3.
Deus queira que não caia uma equação fracionária no concurso de vocês. Mas se cair, a gente tem que ter meios para conseguir resolvê-lo. Vamos verificar aqui o item 3, vamos resolvendo de algumas formas. É como x sobre 2 mais 1. 2x sobre 3 menos 1/3. Vamos aqui para a primeira forma. Na primeira forma, você vai verificar ali a sua equação e você vai tirar o MMC dos denominadores. Então nós temos aqui, ó, quando ele é apenas um número inteiro, o seu denominador é como se fosse o número 1. Então nós temos ali os números para tirar o MMC, o 1, o 2 e o 3. Não precisamos considerar o 1, tá? O 1 está ali só de passagem nesse cálculo. Mas o primeiro método consiste em calcular o MMC entre 2 e 3. Aí você volta ali para aquela aula que a gente teve, tá? De NMC, MDC. Você vai encontrar como resultado 6, tá? É o menor múltiplo comum. Visto isso, você vai agora substituir todos os denominadores por 6, que é o MMC. A próxima etapa consiste em você fazer divisão e multiplicação. Você vai dividir o 6 por 2. 6 dividido por 2 vai dar 3. Coloca o resultado aqui em cima. 6 dividido por 1. Coloca o resultado aqui em cima. 6 dividido por 3. Coloca o resultado aqui em cima. 6 dividido por 3. Coloca o resultado aqui em cima. Esses resultados, o 3, o 6, o 2 e o 2, você vai multiplicar o numerador. Então você vai fazer 3 vezes x. 6 vezes 1. 2 vezes 2. 2 vezes 1. E vai permanecer os sinais, tá? Os sinais permanecem iguais. É assim que se aprende lá no fundamental. Tá, agora que todos os denominadores são iguais, com os denominadores iguais, podemos descartar eles da equação. Já que todos os denominadores são iguais, você pode tirar eles da equação e sua equação vai ficar dessa forma. Só com numeradores. Pronto. Então, a primeira forma de você trabalhar com uma equação fracionária é você tirando a MMC, fazendo todo esse processo, e aí depois você descarta eles e trabalha sem fração. Agora é fazer o que a gente aprendeu. Isola o termo. 3 menos 4 vai dar menos 1, então vai ficar ó, menos x, menos 8. Só agora trocar o sinal, x igual a 8. Essa aqui é a primeira forma. Ela é um pouco mais trabalhosa, tá? Ela é um pouquinho mais trabalhosa. Eu, particularmente, eu não gosto muito de trabalhar com essa aí, não. Mas eu ensino. Eu ensino de qualquer jeito. Vai que nós temos aí alguns alunos que gostam dessa forma. Então, a segunda
Você vai aplicar operações em frações utilizando o método borboleta. Então, ó, lembrando aqui que o denominador, quando não tem, é como se fosse o número 1, você vai fazer aqui a operação utilizando o método borboleta, você vai reduzir todas elas a uma fração só. X vezes 1 vai dar x, 2 vezes 1 vai dar 2, 2 vezes 1, 2. Do lado direito, se você olhar com atenção, elas têm o mesmo denominador. Então, eu posso juntar as frações num mesmo denominador. Não preciso fazer nenhum método, nada, porque elas estão com o mesmo denominador. Então, eu posso escrever elas assim. Aqui você pode fazer uma proporção, relação fundamental das proporções. O 3, ele vai multiplicar toda a expressão daqui. E o 2, ele vai multiplicar toda a expressão do outro lado. Então, essa é uma outra forma de você resolver uma equação fracionária. Você vai somando as frações, tá certo? Utilizando o método borboleta e tal, você vai somando as frações, somou, somou, somou. Você vai ter uma fração igual a outra, e aí com uma fração igual a outra, você faz a relação das proporções. Aí aqui você faz um método borboleta, você faz distributiva, você distribui aqui, vai ficar 3x, 6, 4x menos 2. Se reparar, é a mesma equação que a gente teve anteriormente, resolvendo x igual a 8. Mesma coisa aqui atrás, tá, gente? Foi a mesma coisa. Mesma coisa. Isso aqui é a segunda forma. Qual que vocês acharam mais fácil? Mais a primeira? Talvez você esteja mais acostumada, né, com a primeira. Que geralmente é o que é ensinado, né? Então, a terceira forma consiste no seguinte. Você sabe, você tira o MMC entre os denominadores, dá 6, certo? A gente viu ali atrás, você tira o MMC. E a terceira forma é você multiplicar toda a equação pelo MMC. Então, você vai multiplicar aqui por 6, aqui por 6, aqui por 6 e aqui por 6. Você vai multiplicar todos os elementos por 6. Por que isso? Vamos lá. A primeira fração ela vai ficar 6x sobre 2. A outra vai ficar 6. 6 vezes 2, 12. A terceira fração vai ficar 12x sobre 3. E a outra vai ficar 6 sobre 3. Tá bom? Multipliquei tudo por 6. Agora, eu faço as divisões. Todos os números eles são divisíveis. Porque você está multiplicando por 6, você está multiplicando pelo MMC. Então, 6 dividido por 2, 3. Repete o 6. 12 dividido por 3, 4. 6 dividido por 3, 2. Repete o sinal. Repara que é a mesma equação, tá vendo? Aí você resolve, igual você resolveu as outras. X igual a 8 também. E essa é a terceira forma de você resolver. Esse terceiro método eu não conhecia. Pô, tá falando? Isso aí é bacana. Por isso que eu falei ali atrás, acho que foi pra Cíntia. Não despreze essa de multiplicar, porque tem algumas questões que é bacana. Então, quando você envolve umas frações assim, pô, você multiplica tudo pelo MMC, acabou. Sim. E é mais rápido, entendeu? Eu gosto desses dois métodos aí.
Eu não gosto muito desse porque esse é mais demorado, tá? Esse tem muita etapa, muita coisinha, muito divide e multiplica. Eu não sou muito fã, não. Aí, dependendo da minha fração, ou eu faço dessa segunda ou eu faço da terceira. Tá bom? Mas aí depende. Aí tem várias maneiras aí de vocês resolverem, tá vendo? Show de bola. Num dos métodos, eu mostrei para vocês ali a distributiva da multiplicação em relação à adição. Eu vou falar então um pouquinho sobre isso, sobre essa propriedade. Por quê? Essa propriedade ela vai ser importante para resolver equações e também para o assunto de sistema de equações de primeiro grau, que é o que a gente vai ver mais para frente. Bastante conteúdo dessa aula, né? Assim que é bom, pô. A propriedade distributiva, ela aparece muito na hora que a gente está também resolvendo sistemas. Então, eu vou trabalhar isso aqui com vocês, já facilitando a minha vida nas próximas aulas, tá? O que é a propriedade distributiva? Vou colocar aqui, ó, exemplo 1. Quando você tem, por exemplo, essa situação. O parênteses, ele funciona da seguinte forma, tá? O parênteses, ele é como se fosse uma exclusividade. Opa, fica aqui. Quando eu quero que o meu 2, esse número aqui que está do lado de fora, quando eu quero indicar para a pessoa que o 2 não está multiplicando somente o x, ele está multiplicando todos os membros de uma mesma expressão, eu coloco um parênteses. Isso aqui indica o seguinte, ó, ele está indicando para vocês, ó, o 2 não está multiplicando só esse primeiro, o 2 está multiplicando todo mundo. Então entendam o parênteses como esse caso, como uma forma de você ler, interpretar, que eu quero multiplicar todos, não só o primeiro. E isso pode aparecer de várias formas, tá? Eu posso colocar um número negativo aqui do lado de fora, e aqui, ó, x menos 2. Quando eu tenho um número negativo do lado de fora, pode ser menos 3, menos 2, menos 5, menos 10. Eu tenho que seguir também a regra de multiplicação. Menos 3 multiplicado por x. Na distributiva, a gente não pode errar na regra de sinais. Nem distributiva, nem questão nenhuma aqui, né? Se errar, já... Rapaz, a matemática ela é severa nesse ponto. Severa. Você erra um sinalzinho, acabou. Complicado, né? Que tristeza. Que tristeza. Aí, ó, tá vendo? Eu vou colocar aqui até uma observação aqui para vocês, ó. Trocamos os sinais. Por causa desse menos aqui, ó. Ó, mais uma. Professor, e se fosse tudo negativo? Faz a mesma coisa. Ah, é menos 2 multiplicado por menos x, menos 5. Tudo positivo. Isso aí. Se sobrar um tempinho, eu até faço uma explicação para vocês do porquê dessa propriedade. Ela é bem bacana, cara. Cara, isso às vezes me faz um desabafo aqui para vocês, um momento de desabafo da aula. Eu também sou professor do Fundamental, não Fundamental 1. Eu não tenho capacitação para pegar turmas de Fundamental 1, mas eu pego a partir do Fundamental 2, né? Sexto ano em diante. E aí no sexto ano, somente quando eu trabalho com o público, vem alunos que têm carência em matemática, então eu explico o porquê das operações. Existe um porquê a regra da multiplicação ela ser feita desse jeito.
tá? Existe um porquê das coisas. E é muito triste, às vezes, a gente passar, um estudante passar pelo ensino fundamental, pelo ensino médio, e ele só ficar copia e cola, entendeu? Ele não sabe porquê dessa propriedade. Entendeu? Não sabe por que que essas coisas acontecem. Isso é muito triste, cara. Porque a matemática, ela tem um porquê. Para vocês entenderem, ó, é rapidinho que eu vou fazer. Sim, o aluno ele não entende. Ó, isso aqui é um pouco da tabuada do 2, não é isso? 2 vezes 3, 2 vezes 2, 2 vezes 1, 2 vezes 0. Eu vou enxergar a tabuada de uma forma um pouquinho diferente, tá, gente? Se a gente for caminhando de cima para baixo, vocês não concordam que eu estou subtraindo 2? Conseguiram enxergar? De cima para baixo eu estou diminuindo 2? 6, 4, 2, 0. Ficou fácil, né? Todo mundo percebeu que eu estou menos 2. Estou voltando 2. E aqui, olhando para esse lado aqui, eu estou descendo uma unidade. 3, 2, 1, 0. E se eu fizer isso daqui? Seguindo o padrão, eu tenho que cair 2. E se eu fizer isso daqui? Seguindo o padrão, eu tenho que cair mais 2. E se eu fizer isso daqui? Seguindo o padrão, eu tenho que cair mais 2. Eu tenho que continuar caindo 2. Por isso que a multiplicação de um número positivo por um número negativo dá negativo. Porque se você seguir o padrão da tabuada, você encontra resultados negativos para qualquer tabuada. Ah, entenderam? Entenderam a ideia? Com isso, a gente pode criar uma tabuada de números negativos, não podemos? Ó, vou criar a tabuada do menos 2. Com base nessa regra, a gente tem isso daqui, não é? Tabuada do menos 2. Eu poderia colocar mais um aqui em cima, e eu vou colocar. Se você reparar novamente com atenção, de menos 6 para menos 4, eu estou subindo 2 unidades. Estou subindo 2 unidades. Tá vendo? Eu estou saindo do menos 6, indo para o menos 4. Saindo do menos 4, indo para o menos 2. É como se eu estivesse indo lá de baixo, lá de menos 6 metros, sei lá, e sempre subindo. Tá vendo? Eu estou indo mais pro nível do mar. Enquanto aqui, eu estou caindo. Se eu seguir esse padrão, menos 2 multiplicado por menos 1, aqui eu vou ter que aumentar 2. Aí volta a se tornar positivo. Aí volta a se tornar positivo, viram? Porque seguindo aqui o padrão, eu tenho que continuar somando 2. A tabuada, ela segue padrões. É por isso que a multiplicação entre negativos dá resultados positivos. A multiplicação entre números com sinais contrários dá um resultado negativo. E aí, na prática, para a gente não ter que ficar fazendo isso, né? Porque isso aí é um sofrimento, é uma dor. Dor, fica fazendo isso. Dói demais. A gente vai ter que ficar fazendo isso o tempo todo. A gente grava que sinais contrários, o resultado dá negativo. Sinais iguais, o resultado dá positivo. A justificativa é o padrão da tabuada. Ponto. Agora você pode explicar para o seu aluno aí do Fundamental 1, ou se você for professor de matemática, que chegou aí no sexto ano, por que que menos com menos dá mais, por que mais com menos dá menos. Você pode explicar isso para uma turma, todo mundo vai entender. Aí ninguém vai ficar copiando, né? É claro que na prática a gente vai seguir a regrinha. Mas agora vocês sabem que, porra, faz sentido, cara. Não é um negócio que a gente tá tirando ali do além, cara. Tá fazendo isso aí de qualquer jeito. Pô. Legal, né?
Acho que pra todo mundo que tá presente assim, caraca, cara, nunca enxerguei isso aí dessa forma, né? Pode falar. Vocês nunca enxergaram isso aí dessa forma. Tenho certeza que vocês vão falar isso. É legal, pô. Eu faço, às vezes, formação para professores da Moderna. Vocês conhecem a Moderna, aquela editora? Aí eu faço formações para professores. E eu já fiz formação para Canarana, São Fidélis, tal, esses locais assim. Eu fico mostrando algumas formas de você trabalhar com as disciplinas. Tem várias maneiras, cara, de você trabalhar as disciplinas de uma forma diferente com os alunos. Não precisa necessariamente você ficar trazendo um monte de coisa nova o tempo todo. Você pode fazer uma coisa simples como essa e o aluno vai entender, cara. Se você fugiu do básico. Vamos aqui? Esse exemplo 4, ó, eu vou escrever esse exemplo 4 ali na frente, aí a gente vai resolver ali através da propriedade distributiva. 3 mais 2 vezes x menos 1. Agora é um monte de slide. É igual menos x mais 10. Bom, meus alunos, a gente encontrou um parênteses, a gente tem que resolver ele primeiro, tá? É uma das regras que a gente encontra em expressões, equações. Então, primeiro a gente vai resolver ali esse parênteses. Não tem como a gente fazer nada ali por dentro, porque x menos 1 não tem nada que a gente possa fazer. Então, já vai direto aqui para distributiva. Já faça a multiplicação. Aí fica 3, 2x. Ó, 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Agora eu jogo todos os números para o lado direito. E a letra para o lado esquerdo. Repito 10. Isso aqui vai ficar, ó, 3x. 10 menos 3, 7. Com 2, 9. 9 dividido para 3. X igual a 3. Bem tranquilo. Bom, terminamos aqui a primeira parte da nossa aula. Eu vou interromper aqui a gravação. Até daqui a pouquinho.